Ali é Jesus mostrando que é Ele, o Espírito de Deus, pairando pelas águas. Mas a Bíblia vai nos dizer que estava escuro, e os discípulos começaram a ter medo. Avistaram Jesus de longe, e quando eles avistaram Jesus de longe, eles começaram a gritar de medo. Por quê? Porque acharam que Jesus era um fantasma. Eles acharam que era um fantasma, que era algo que ia prejudicar eles. Mas Jesus, vendo aquele monte de homem, aqueles 12 discípulos gritando de medo, disse: acalma, tem de bom ânimo. Olha só que palavra maravilhosa, né? Quem sabe, muitos estão aqui desanimados. Quem sabe você escuta lá em casa desanimado. Mas Jesus disse: acalma, sai desse medo, tem de bom ânimo. Sou eu, Jesus, que estou contigo. Aleluia. Tu está olhando a situação, está tendo medo. Tu está olhando a situação, está tendo pânico. Mas calma, sou eu que estou contigo no meio dessas trevas. E no meio dessas trevas eu faço divisão da luz para as trevas. Eu sou a luz e vou até ti. Então, meus amados irmãos, chega Pedro. Pedro é um dos discípulos mais ousados. Eu fiquei imaginando por que será que Jesus separou Pedro para ser representante da igreja. Porque ele falou: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, tu és pedra. Porque Pedro, sempre ele tomava frente de algo. Pedro, Pedro ia lá e já foram para prender Jesus, ele cortou a orelha de Malco. Pedro ia lá e Jesus ia lavar os pés. Não lava meus pés, não, então me lava o corpo todo, como foi pregado na quarta-feira. Me lava o corpo todo, vem. Pedro, ele sempre queria demonstrar algo. Pedro, ele sempre tinha vontade de fazer algo. Não vai acontecer isso contigo. Pedro, ele sempre: olha, Senhor, eu jamais vou te negar. Pedro, ele sempre falava, ele sempre tomava a frente no meio do grupo dos 12 discípulos. Pode reparar biblicamente que tudo é Pedro. Então por isso que Jesus Cristo escolhe a Pedro. Jesus Cristo escolheu a Pedro, sabe por quê, meus irmãos? Porque ele tem vontade de conhecer os mistérios de Deus. Pedro, ele tem vontade de fazer as coisas de Deus. Quem sabe os outros ficavam sempre esperando, mas Pedro sempre dava o primeiro passo, ele sempre queria fazer, ele sempre falava. E Jesus Cristo, ele não escolhe ninguém capacitado, ele escolhe homens e mulheres de Deus que têm vontade de fazer a obra de Deus. Ele escolhe pessoas que têm vontade, têm desejo. Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo me escolheu em ti, porque nós temos vontade e o desejo de fazer a obra de Deus. Aleluia. Então nós temos que parar e analisar: será que eu estou perdendo a vontade de fazer as coisas de Deus? Será que eu estou perdendo a vontade de me reunir com os irmãos da igreja? Será que eu estou perdendo a vontade de adorar a Deus? Será que eu estou perdendo a vontade de vir aos cultos? Será que eu estou perdendo a vontade de cultuar e adorar a Deus? Ou eu estou com o mesmo desejo, a mesma vontade de quando Jesus me chamou? É tempo de nós nos analisarmos, porque Deus é fiel para nos ajudar a fortalecer os desejos e as vontades do reino dos céus. Jesus Cristo, ele não importa se você está me ouvindo esta noite, é pecador, é imundo, é miserável, está em pecado secreto, oculto, não importa. Mas se tu tiver vontade de sair deste pecado, se tu tiver vontade de sair da situação que tu está vivendo, Jesus Cristo será contigo. Glória a Deus. Aleluia. Ele quer pessoas que têm vontade e desejo de buscar o sobrenatural de Deus, os mistérios de Deus. Glória a Jesus. Porque tem muitos crentes hoje sem vontade de fazer nada, sem vontade de orar, sem vontade de jejuar, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de nada. Se tu não tem vontade, é íngredo, tem que vigiar e lutar contra esse desejo maligno. Mas se você não consegue, mas tem vontade, Jesus Cristo vai te capacitar. Jesus Cristo está contigo. Jesus Cristo vai te ajudar, porque Ele ajuda aqueles que têm vontade de fazer a obra de Deus. Aleluia. É tempo de nós voltarmos a ter a vontade de ser usado, vontade de pregar, a vontade de evangelizar. É tempo de nós voltarmos, meus amados irmãos, porque foi isso que Jesus Cristo nos escolheu. Ele não escolheu porque nós oramos mais, porque nós jejuamos mais,
Porque os fariseus hipócritas jejuavam muito mais, conheciam muito mais a palavra, e ele não escolheu os fariseus hipócritas, ele escolheu os humildes, os miseráveis, os que sabiam e reconheciam ser pecador. Por que Jesus não foi escolher os discípulos dele no templo? Por que ele não escolheu Nicodemos? Por que ele não escolheu os mestres? Por que eles queriam um povo que não tivesse a sabedoria, mas tivesse a vontade de adorar, a vontade de mudar, a vontade de conhecer os mistérios espirituais de Deus? Desperta a vontade, meus irmãos. Eu, meus amados irmãos, congregava e eu tinha vontade de conhecer o sobrenatural. Eu queria ser usado, eu queria ver pessoas libertas, eu queria ver pessoas transformadas. E então a gente começa a buscar com vontade, a gente corre atrás, a gente vai e Deus nos usa. Mas a gente não pode perder essa vontade. Mas quando que a gente perde o desequilíbrio dos nossos sentimentos? É agora. Jesus quer fazer com que tu conheças o sobrenatural de Deus. Você pensa que Jesus não quer que tu viva o sobrenatural? Pedro gritou e disse: Mestre, se é tu, deixa eu andar sobre as águas contigo. Glória a Deus. Se é tu verdadeiramente, deixa eu andar contigo. Quantas das vezes tu falou, se é o Senhor que usa essa mulher, esse homem desse jeito, eu também quero ser usado, eu também quero pregar, eu também quero fazer. E Jesus disse para ti: vem. A mesma coisa que ele disse aquela noite para Pedro, dizendo: Pedro, vem. Tu quer andar sobre as águas? Vem. Tu quer conhecer o sobrenatural de Deus? Vem. Se você quer buscar agora com vontade, se você tem vontade de conhecer os mistérios do céu, vem, que eu vou fazer também tu andar sobre as águas. Glória a Deus. Vem que eu vou fazer o sobrenatural te conhecer. Tu vai conhecer o mundo sobrenatural. Tu vai conhecer que realmente sou eu. Tu vai me reconhecer que sou eu que estou andando pelas águas, e tu vai andar comigo. Glória a Deus. Aleluia. E veja, meus amados irmãos, que Jesus disse: veio, e Pedro não recuou. Pedro foi obediente. E a Bíblia nos relata que ele andou sobre as águas. Está escrito. Tu conhece alguém, algum homem carnal que nem eu e tu? Jesus Cristo é Deus. Conhece um homem nessa terra que andou pelas águas? Eu conheço um Pedro. A Bíblia está dizendo que ele andou sobre as águas. Muitas pessoas pensam e pregam somente que ele afundou, que ele teve isso, mas não. Os crentes nos dias de hoje, eles não olham tu pelo sobrenatural que aconteceu na tua vida, só olha tu esperando no momento da queda, no momento que tu está afundando, para falar a notícia de que tu está afundando. Mas Pedro andou, está aqui escrito a notícia, ele caminhou, ele viveu o sobrenatural de Deus, ele caminhou sobre as águas. Aleluia. Ele viveu o sobrenatural de Deus. Glória. Porque ele teve vontade de viver o sobrenatural de Deus. Ele despertou a vontade, o desejo no coração dele de sair daquela situação que ele estava, de sair daquele barco, que estavam 12 discípulos que não tinham vontade também de andar nas águas. Ele foi, Jesus o chamou, e ele foi obediente, ele creu, ele deu os primeiros passos e caminhou. Meus amados irmãos, mas agora nós temos que entender algo. Em nome de Jesus, depois que tu viveu o sobrenatural de Deus, depois que tu andar sobre as águas, porque hoje tu navega no oceano do Espírito, não tem mais como tu voltar para trás. Pedro percebeu a situação. Pedro percebeu que a tempestade estava aumentando. Então Pedro começou a afundar. Por que Pedro não voltou correndo para o barco? Porque não tem mais como voltar atrás, meus irmãos. Depois que tu viveu o sobrenatural de Cristo, depois que tu conheceu os mistérios do sobrenatural, não dá mais para voltar para trás. Você pode viver anos desviado, você pode viver anos fraco na fé, mas o Espírito Santo de Deus vai estar sempre te lembrando, te quebrantando. Tu sempre foi meu, eu sempre te usei. Tu está caído agora, tu está afundando, mas se tu clamar, se tu me buscar, eu vou estender as minhas mãos e te trazer de volta para o sobrenatural. Glória a Deus, Aleluia. Glória a Deus. Veja, meus amados irmãos, aí que está a atenção para nós. Hoje a gente pensa que só se o espiritual estiver bem, o resto tá bom. Se nós estiver obedecendo e estiver vivendo uma vida espiritual, tá bom.
errado, meus irmãos. O que fez Pedro afundar? A situação que ele começou a enxergar. Ele começou a perceber que tinha um vento forte. Ele começou a perceber que ia iniciar uma tempestade iniciando na vida dele. E o espiritual dele, ele estava no sobrenatural, ele estava vivendo o espiritual de Deus, ele estava andando sobre as águas, mas mesmo assim começou a afundar. Ele estava em obediência, porque Jesus disse: vem, 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 e ele foi. Porque muitos crentes que oram, jejuam, buscam, santificam, estão em obediência das corpo, alma e espírito, estão afundando muitas das vezes o seu ministério, o seu chamado, porque não conseguem controlar as emoções. Aleluia. Porque não conseguem controlar o emocional. Pedro olhou e teve medo. Medo está ligado à alma, sentimento, emoção, e o medo fez ele afundar. O medo fez com que ele lutasse com sua fé. Ele estava ali bem, a fé dele estava firme, mas o medo, a emoção fez com que ele afundasse, porque ele olhou a situação. Eu quero dizer para você esta noite, para não olhar a situação, a tempestade, tudo. E se a situação que tu está passando, a situação que tu está vivendo, está fazendo tu afundar, é hora de tu reconhecer e controlar esse sentimento.